Boa noite a todos. Agradeço o convite da comissão organizadora para falar um pouco da nossa experiência em tumor intramedular, que é o único conflito de interesse que eu tenho, que eu me interesso muito por essa patologia, né? Bom, o tumor intramedular ele é extremamente raro, se você pegar a casuística geral da população e dos tumores do sistema nervoso central, corresponde a 4%, mas provavelmente a maioria de nós neurocirurgiões que lidamos com lesões de coluna, lesões medulares em si, vão se lidar com esse tipo de doença. A conduta inicial, geralmente, ela é muito bem determinada, a maioria dos casos são cirúrgicos, alguns poucos casos nós podemos observar, mas a maioria de nós vamos acompanhar esses pacientes por um longo período de tempo, já que a curva de sobrevida deles é extremamente longa. E aí começam os problemas, o que fazer com esses pacientes ao longo do tempo, né? Todas as informações que nós temos hoje sobre isso são estudos de baixa evidência, são baseados em casos, séries de casos, casos controles e pouquíssimas coortes prospectivas. Esse é um problema generalizado, inclusive a Sociedade Europeia de Neurocirurgia Pediátrica fez um consenso em 2015, que eu tive o prazer de participar, onde eles reuniram alguns grupos da Europa e mais dois grupos americanos para tentar chegar a algumas diretrizes do que fazer nesses pacientes. Essa seria uma situação ideal, onde você tem um tumor primário, medular, claro, com um bom plano de clivagem, onde você consegue uma ressecção total da lesão e com uma manutenção da função neurológica do paciente com a maior segurança possível. Mas vão existir alguns problemas clínicos que vão perseverar nesses pacientes. Um é o tumor remanescente. O outro seria quando ocorre a recorrência tumoral nesses pacientes. As disseminações leptomeninges, que são grandes desafios, as deformidades já pré- e pós-cirúrgicas e as seringomelias. Quando a gente lida com tumor remanescente, provavelmente nós estamos lidando com astrocitomas medulares, onde a ressecção deles é um pouco mais complexa. E a nossa primeira questão é o tipo histológico desses pacientes. Mas mesmo dentro do astrocitoma pilocítico e de alguns astrocitomas de baixo grau, nós temos situações completamente diferentes, como esse paciente que eu acompanho já há 17 anos, onde a lesão remanescente está completamente estável, e esse mesmo paciente com astrocitoma pilocítico, em que em menos de um ano a doença disseminou por todo o neuroeixo, inclusive com metástase cerebral. Como é que os dois são astrocitomas pilocíticos? Então, a ressonância magnética de controle, principalmente nos astrocitomas, ela vai ser descrita por um radiologista, que não conhece o paciente, não conhece a doença e não participou da cirurgia. Então, isso é muito importante na nossa tomada de decisão diante de um tumor remanescente. Então, existem algumas questões que a gente deve pensar a respeito do tumor remanescente, principalmente a histologia e o estado neurológico. Mas a primeira coisa que eu penso quando vejo um tumor remanescente numa cirurgia é se esse tumor é esperado ou não esperado. Se ele foi esperado, por que ele é esperado? Provavelmente porque eu tive dificuldade cirúrgica em ressecá-lo. Foi queda de potencial durante a cirurgia, eu fiz uma laminotomia pequena, alguma coisa aconteceu para que eu tinha deixado esse tumor e sabia que tinha tumor. Agora, se ele não era esperado, por que ele apareceu lá um tumor remanescente? No ependimoma, isso é mais simples. Provavelmente, se você deixou um ependimoma para trás e você não tinha ideia que ele estaria para trás, é melhor voltar e retirar, porque é uma chance de cura para esse paciente. Agora, o astrocitoma, não há nenhum estudo de sobrevivência que demonstre que uma ressecção ampla e geral de um astrocitoma vai melhorar a sobrevida desse paciente. Apenas em ependimomas e hemoangiomblastomas você tem a possibilidade de cura, mas no astrocitoma isso não tem impacto nos grandes estudos de sobrevivência existentes, que são grandes estudos retrospectivos de séries históricas. E na recidiva, que é outro problema, fizemos a ressonância de controle, avaliamos esse paciente e tem lá uma recidiva de um tumor. O que eu vou fazer? É uma reoperação imediata? Eu vou seguir esse paciente? Eu vou encaminhá-lo para tratamento complementar? Não há diretriz a isso. Então, eu acompanho os pacientes, em média, uma primeira ressonância o mais imediato possível, depois 3 meses, depois 6 meses, e se não tem nada, anualmente. Resíduo pequeno, geralmente observo. Em astrocitoma intramedular, a gente observa essa lesão, porque essa lesão pode permanecer de forma indolente por muito e muito tempo. Quando reoperar? A gente tem que lembrar que a cirurgia da reoperação, geralmente, ela vai ser um pouco mais complexa. Esse paciente já pode ter uma deformidade, os planos anatômicos se modificaram, às vezes a monitorização não é tão boa mais,
Passar o eletrodo de onda D fica mais difícil pelo espaço. Então, a reoperação tem um índice de morbidade maior. Os tratamentos complementares, eles vêm evoluindo. A radioterapia, que antes era provavelmente proibitiva para a maioria desses pacientes, ela melhorou. O grupo, inclusive, do Necker, hoje, eles indicam nos tumores holomedulares o início de quimioterapia prévia à cirurgia. É provavelmente o único serviço no mundo que faz isso e sem biópsia. Isso é uma coisa única, mas é a conduta deles atualmente. Então, a radioterapia melhorou, ela tem tido melhores resultados para pequenas áreas remanescentes, mas ainda existem estudos contraditórios, como o estudo grande da Clínica Mayo, que indica a radioterapia, e o grupo do MD Anderson, que é totalmente contrário à realização de radioterapia nesses pacientes. Quer dizer, dois grandes centros tendo condutas completamente diversas nessa situação. Agora, tumores malignos, que felizmente são raros, tumores com disseminação e recorrência sem possibilidade de tumor, de cirurgia para esse tumor, a melhor indicação seria, evidentemente, a radioterapia. A disseminação tumoral é uma coisa que nós temos vendo com mais frequência. Ela ocorre principalmente nos ependimomas e mesmo nos ependimomas benignos, mas também pode ocorrer nos astocitomas. Na nossa série, nós temos astocitomas. Ela piora de sobremaneira a qualidade de vida desses pacientes e o prognóstico. Essa é uma série que nós publicamos há algum tempo atrás, que mostrava que a sobrevida dos pacientes com metástases era inferiormente à série geral. Então, foi um grande fator de impacto na sobrevida dos pacientes. E mesmo em tumores como esse, que era um ependimoma mixopapilar, como nesse, que é um astrocitoma pilocítico. Então, tumores de comportamento teoricamente benigno também pode ter metástase pelo sistema leptomeníngeo. Lembrando que os principais fatores de risco prognósticos até hoje mapeados não levaram em consideração essas questões. Um estudo de Buffet, que pegou vários serviços na França, conseguiu juntar 73 pacientes, que considerou apenas histologia maligna e o diagnóstico rápido em até 2 meses, quer dizer, um tumor que cresceu rapidamente, e o estudo de 100, que pegou toda a série inglesa do NIH, com 459 pacientes, e também localizou apenas como tumor de alto grau o fator de prognóstico para esses pacientes. Então, os fatores prognósticos ainda são bem discutidos na literatura. A questão da deformidade talvez seja um pouco mais simples. Nós vamos ver bastante deformidade quando olhamos as crianças, especialmente com astrocitoma, e é muito interessante que esses pacientes, muitos já apresentam algum grau de deformidade, e hoje, cada vez mais, nós somos chamados por crianças oligossintomáticas que tinham uma pequena escoliose, fizeram a ressonância e apareceu essa lesão. Lembrando que, principalmente quando o déficit neuromuscular é significativo, eles têm mais escoliose, e as deformidades tipo cifose a gente encontra mais no pós-operatório em cirurgias mecânicas, em lesões mecânicas. Então, essa é um tipo de uma criança que apresentou uma lesão que foi diagnosticada como, primeiro, por ter uma escoliose, apareceu com essa lesão, e essa é uma criança que não tinha deformidade. Vocês observam que ela, aos 2 anos de idade, tinha um tumor intramedular, uma coluna bem alinhada, e com o tempo desenvolveu uma deformidade e foi necessário a artrodese. A laminotomia protege ou não? Essa é uma discussão ampla na literatura. Não há ainda dados suficientes que mostrem que a laminotomia protege contra a presença da deformidade, mas sem dúvida nenhuma ela facilita a reoperação. Isso já é uma grande virtude para que a gente faça sempre laminotomia nesses pacientes. Existem alguns estudos, como o do George Jallo, do John Hopkins, que mostrou alguns fatores prognósticos. Então, como as crianças com menos de 3 anos, sintomas rápidos de aparecimento, a presença já de uma escoliose pré-operatória, envolvimento da região torocolombar. Mas o estudo, por exemplo, do grupo do Einstein, de Iowa, já mostra outros dados diferentes, em que a presença da cifescoliose pré-operatória foi o principal fator prognóstico. E quando a gente tem que operar esses pacientes, o que nós observamos, né? Esse também é um estudo muito interessante, do grupo também do Jallo, onde ele avaliou a fusão. Vale a pena fusionar esses pacientes? É uma cirurgia tranquila fazer artrodese desses pacientes? Não. Ele mostrou que em até 40% dessas crianças vão precisar de revisão da cirurgia. Quer dizer, são pacientes que vão ter uma deformidade em progressão, mesmo com a fusão, alto índice de quebra de hastes, dificuldades maior de cirurgia, e isso também é a nossa experiência, onde os pacientes, principalmente que têm cifose mecânica pós-operatória, além de ter um risco maior de desenvolvimento de
déficit neurológico do que os pacientes que têm escoliose têm um índice maior de revisão cirúrgica, necessitando de osteotomias, corretoras e tudo. Então, a deformidade ela vai ocorrer em um grande número de pacientes, dependente da série, variar de 15% a 88% dos pacientes. Ela vai ocasionar um déficit nesses pacientes se for relacionado à cifose. A laminectomia, ela provavelmente deve ocasionar mais deformidade, mas isso ainda não está bem comprovado na literatura, de que a laminoplastia protege, mas principalmente áreas de junção da coluna, paciente que já tem mielopatia, paciente que já tem deformidade prévia. E eu queria acrescentar 2 dados que não tem na literatura, mas que nossa experiência contribui bastante, que é a presença de seringomelia e radioterapia. A fusão concomitante não é protetora, ela pode ocorrer uma deformidade mesmo depois de já ter feito uma fusão, essa deformidade pode progredir, e principalmente nos pacientes que já têm déficit neurológico, lembrar que se ele não deambula, a fusão tem que ser mais extensa, provavelmente incluir até o ilíaco. A seringomelia é um problema pouco discutido também, na maioria dos casos, no geral, tanto em pós-traumático, mas como pós-tumoral. A seringomelia pré-operatória, ela praticamente só é vista nos ependimomas, serve até como uma chave para o diagnóstico, mas ela também ocorre no pós-operatório e geralmente ela é difícil de tratar. A gente tem 2 opções, basicamente, de tratamento de seringomelia, que seria a plástica dural ou as derivações, sendo que geralmente a nossa preferência, que é a desiólise, plástica dural, ela é muito mais complicada no tumor intramedular do que especificamente nos pós-traumáticos em geral. As derivações são ótimas, elas funcionam rapidamente, dão um alívio, mas elas têm um alto índice nas nossas mãos lá em seringomelia geral, até 40% dos catetas precisam ser revisados em algum momento nesses pacientes. Então, gostaria de concluir, em termos de tumor intramedular, no segmento de longo prazo desses pacientes, é que a histologia tumoral ainda é o fator maior de prognóstico para esses pacientes. A ocorrência de metástases, no nosso ver, é um dado importante que deve ser mapeado e talvez tratado de uma forma diferente. Nossos recursos ainda são poucos para isso. A deformidade vertebral e a seringomelia não têm impacto na sobrevida do paciente, mas tem impacto na qualidade de vida dessas crianças e adultos. As recidivas tumorais, principalmente as lesões remanescentes, elas devem ser avaliadas caso a caso e, principalmente, como elas são descritas pelos radiologistas, elas devem ser avaliadas pelo cirurgião. É muito complexo, o paciente às vezes tem em mão um laudo de que ainda há um tumor remanescente ou houve uma recidiva e você explicar que não vai abordá-lo porque não vai valer a pena nesse primeiro momento. E eu gosto muito dessa frase do Kofbauer, que principalmente a cirurgia do tumor intramedular ela está na cabeça e não nas mãos do cirurgião. Queria agradecer a todos pela atenção.